Estamos aqui para nossa primeira edição do Hobbycast, gente, e não poderia ser mais especial do que receber essa mulher aqui, Lena Souza, que faz parte da minha vida, olha, acho que uns 7 anos já, que a gente tem caminhado juntas nesse mundo do desenvolvimento humano, desenvolvimento de times, e hoje é um privilégio poder conversar com você, Lena. Eu tenho certeza que para você que está nos assistindo vai ser diferente, transformador e espero que muito divertido, porque a gente vai se divertir pra caramba aqui. Como eu quero dizer, a gente já chama de hobby, tem tudo a ver Hobbycast, né? Com a sua alegria, com o seu rosa, com a sua marca, com a sua identidade. Vai ser um papo leve, super descontraído, mas com a torcida de todo mundo aprender alguma coisa aí, desse nosso universo tão maravilhoso de servir o outro, né? Esse instrumento aí de conhecimento, de prática. Isso mesmo. E aí vamos pensar, a gente está trabalhando num meio de corporativo, né? Num universo de coisas sérias, né? Assuntos importantes. Mas o crachá. Aquela coisa do crachá, qual é a minha função, minha hierarquia aqui dentro, que nada, né? Nós temos o privilégio, né, Helena? Sim. De levar mais leveza, mais humanidade, né? Uma coisa da nossa essência mesmo, Sim. que a gente crê que Deus nos chamou para fazer isso, né? Perfeito. Então me conta um pouquinho como é que é isso para ti. Eu acredito, eu e o Roberto temos uma conexão porque nós gostamos de quebrar o padrão. Quando vem com essa proposta, ao mesmo tempo que no final as pessoas falam que legal, mas a gente enfrenta uma resistência, porque quebrou o padrão, cheio de slide, não é? Vomitando conteúdo, e nós temos na nossa metodologia, na sua área, né, de equipe, de engajamento, que a Roberta, gente, ela faz loucura. Eu digo, que mulher corajosa. Eu fico assim, ó, meu Deus, e 700 pessoas, 1000 pessoas, acho que quanto mais gente, mais ela se empolga. Porque você ter um domínio de condução para tanta gente é uma coisa, você ter 30 pessoas é um ambiente mais controlado, né? Então eu vejo que habilidade maravilhosa que você tem. Então no mundo corporativo eu acredito que veio muito dessa questão de ser olhada do crachá, do meu cargo, sou gestor, e ali todo mundo parece que às vezes pisando em ovos, não é? Porque não, esse aqui eu não posso fazer. E acho que já melhorou muito, porque antes era pior. Já tenho essa sensação. Então, existia a formalidade, não é? Então, eu vi no mundo da oratória, depois que eu ganhei o campeonato, isso é uma coisa que há 20 anos. Então, eu já quebrei o padrão do meu próprio discurso. Eu tenho isso dentro de mim, eu sou um pouco rebelde. Eu falei, tá todo mundo fazendo isso. Eu digo, não, eu não sou. Como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Boa. E aí, então veja, também existe muita coragem da nossa parte de fazer essa proposta. Porque aonde entra ali o medo, será que vão topar? Será que haverá rejeição? Então, corporativo, né, esse mundo que vem da autenticidade, da forma de conduzir. Então, naquela época da oratória, eu já quebrei o padrão no meu discurso saindo da tribuna, que era um discurso somente na tribuna. Então, eu percebi esse movimento na minha vida. Mas eu ganhei o concurso e falei, caramba, agora eu estou confiante, agora o palco é minha vida. Aí cheguei a começar a dar curso. Eu falei, oratória não basta, pessoal. Olha só. Né? E pode ser ter uma palestra, a oratória pode vencer. Mas um treinamento, ela não sustenta só a oratória. O conteúdo não é suficiente. Não é o suficiente. Não é você ser bom. Então, ali eu me toquei muito antes. Não é que eu falei, caramba, eu preciso ampliar e não ficar nesse contexto de ter a vontade, ser autêntica, de falar com alegria. Eu falei, eu preciso de didática, eu preciso entender dos adultos. Então foi, acho que nessa pegada que nós nos conhecemos, você dos jogos cooperativos, com a minha ideia também de trazer uma marca, uma experiência diferente, nos conectou muito. Então eu acho que ao mesmo tempo que você tem uma resistência no corporativo, talvez é isso que eles precisam. Sim. Não é isso que eles precisam. Tem uma frase do Gide que combina muito, você falou, né? Como que a gente vai para o mundo corporativo, do crachá, né? Do meu cargo. Então, eu até brinco com eles assim, se apresente. Aí, a maioria faz o quê? Se apresenta pelo trabalho. Mas isso é a tua vida? Eu disse, isso aí é você? Fala, trabalho é uma parte da tua vida. Quem é você? A dificuldade que a gente tem. E o Gide tem uma frase que ele fala assim, leve o seu trabalho a sério, sem ser tão sério, não é? Porque assim, não, eu não posso ser leve, criativo, que o meu trabalho me exige. Não, legal,
mas do se levar a sério. Claro. Eu acho que tem a ver também com o teu trabalho. Sim, eu até gosto que eu aprendi essa frase falando de brincadeira e eu vi que no corporativo a gente tem que cuidar muito com essas palavras, Isso. né? Ah, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma dinâmicazinha. Cara, isso aí é para criar o ranço, né? E aí eu fui reestruturando essa frase e hoje eu cheguei nela assim, a gente leva a sério uma boa diversão e se Tá. diverte com coisa séria. Olha, Cara, quebrou barreira. quebrou barreira, porque Perfeito. eu posso aprender um conteúdo extremamente complexo e denso, Técnico. mas não precisa ser chato, pesado, cansativo. E isso eu vejo que você aprendeu a fazer, porque provavelmente você teve cursos inicialmente assim, né? Sim, eu comecei a prestar atenção pelos professores e tal, mas era uma inquietude minha. Eu falei assim, caramba, porque já vem da minha inquietude da oratória. Que lá, 20 anos atrás, eu fui bastante criticada, né, com a oratória. Imagina 20 anos Atrás, o quê? Robotizado, não pode falar isso? Eu falei, mas não é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Porque eu falo, pode ser leve, pode ser prazeroso, falar em público. Então, como que eu vou trazer que pode ser divertido, pode ser leve a sua comunicação quando você está exposto, se o meu treinamento não traz isso? Ali já começou a minha inquietude. Não, isso aqui está muito sério, está muito robotizado, porque eu passei por cursos muito robotizados, que eu saía mais traumatizada do que motivada a falar em público. Onde é que põe a mão? Não, tá errado, tá errado. Técnica da caneta. Eu falei, não é essa a minha mensagem. Então, veja, quebrou todo um padrão, primeiro o meu, né, mas isso é uma construção, não é, Roberta? Sim. Isso exige tempo, exige estudo, né? Então, hoje eu estou no meu lugar, né? Você também, assim, você não é alegre no palco, você é alegre na vida. É isso que é a verdadeira autenticidade. Então agora eu vou incorporar lá de ser uma comediante, mas se não é a tua verdade, não vai vender. Exatamente. Então a alegria, a esperança, o otimismo da vida, de a gente servir através do nosso trabalho, ele tem a ver com quem a gente é. Por isso que muitos às vezes não fazem esse trabalho, porque de repente no dia a dia deles, né, no que eles pensam, de repente não só eu tenho credibilidade fazendo esse jogo de formalidade. Não é que eu condeno isso, depende, o ambiente pede isso. Mas a nossa proposta, ela é justamente diferente. E hoje, mais do que nunca, você está falando, né, tem tanto evento, tem tanta coisa exposta no digital, não é assim? E naquela batida de o slide é protagonista, só que hoje a informação está aqui, ó. Dá um Google, pronto. Um chat GPT agora. Então, o que vai diferenciar da informação? A experiência? Não é? Tu sabe que quando eu dava aula de ginástica, que eu dei aula de ginástica laboral, gente. 9 anos da minha vida. Pessoal bem feliz, certo? Bem feliz, 5 horas da manhã, 5 horas. Vamos lá. Louca da cabeça. Mas olha que graça, né, recebida nesse tempo, porque você fala da minha facilidade de lidar com 700, 1000 pessoas, vem dessa história da educação física, né? Mas aí eu me lembro que a gente um dia recebeu uma provocação de um cliente. O cliente queria trocar a laboral por vídeos. Vídeos nossos, eles queriam contratar o nosso trabalho, gravando os alongamentos e ia colocar o vídeo lá. E a gente não ia mais. Certo. E aí nós recebemos um treinamento e uma provocação da nossa liderança assim, o que difere ser um vídeo seu lá? Como é que nós vamos convencer o nosso cliente a não ser um vídeo e continuar sendo vocês? O resultado que isso traz. E aí? Nossa, aquilo me fez pensar tanto, porque qual é a diferença da minha presença? Né? O que eu faço ali que um vídeo não faria? E isso eu trouxe para os treinamentos também, para a palestra, né, Helena? Sim. Então, qual a diferença entre você chegar lá e compartilhar o teu conteúdo ou ser um vídeo seu de 45 minutos fazendo isso, né? E aí eu vejo que esse é o ponto que você trouxe para o Superatória, né? Para os teus treinamentos, para as tuas palestras. Mas você encontrou muita resistência? Muita, muita. Até porque eu acho que primeiro é nosso estado emocional, de a gente saber que aquilo... Né, para o adulto, que é o nosso público, né, ele tem que fazer sentido. É a primeira questão. Então, ao invés de falar que você falou de brincadeira, e aí a gente entra também em muitos erros que cometeram com a palavra dinâmica. Isso que... Porque eram dinâmicas sem sentido. Tá, mas qual o sentido de eu jogar balão? Para a minha vida adulta.
Criança joga balão e vai achar o máximo, né? Então, como dizer assim, ela viu uma dinâmica, porque de repente a pessoa tem um trauma de uma dinâmica que foi sem sentido, foi absurda. Passou vergonha. Passou vergonha. Então a gente tem que lidar com tudo isso, mas é a maneira de conduzir, fazer a proposta, desde que faça um link, não é, com o tema, com o contexto, com a vida. Aí ele cria. Então, até eu perceber que aquilo dependia muito da proposta, do convite que eu fazia para ele, que eu gosto muito, eu aprendi com você. Então, às vezes, eu dizia, vamos lá, pessoal, e jogava. Eu lembro que você fala assim, eu convido vocês. É diferente de dizer, você é obrigado a participar. É uma palavra, mas ela muda tudo. E você mudou isso dentro de você. Dentro de mim. Porque quando a gente se transforma nesse entendimento do que agora eu vou fazer uma dinâmica para matar um tempo aqui. Agora, se eu entendo, não, mas não é para isso que eu estou fazendo. Você entende, você está convidando, putz, muda tudo. Muda né? tudo. Então, eu acho que o jogo da resistência não é das pessoas, é o primeiro nosso para ver. Aquilo tem um significado, aquilo vai trazer dopamina, vai trazer um sentimento, mas vai trazer um sentido, não é? Então, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar essas. Tanto é que eu gosto tanto de atividades experienciais, né, que no hospital eu e o André montamos um livro, né? Como eu ocupo minha cabeça. Diretamente do hospital. Devia ter batido foto, não é? Devia mesmo. Eu falei, como eu ocupo a cabecinha, que é um tédio, né? E aí eu falei, eu já queria fazer. Porque você vai no ChatGPT, como eu falo, a gente tem que diferenciar. Você vai, eu quero uma dinâmica, mas ele é muito genérico. Né? Eu fiz dinâmicas testadas, Isso. não é? E dando detalhes. Porque você já pegou assim, lá no Google, a dinâmica, eu quero uma dinâmica, eu vou pesquisar. Só que não vão te informar os momentos ali que você não estava contando com aquilo. Eu já fiz uma dinâmica que era assim, era inclusive com criança, que a gente tinha projeto oratório nas escolas. Então, fazendo uma dinâmica aqui da dicção. Eu falei, tô empolgada, né? Aí, vamos lá, tá, e a menina, tia, a gente já fez isso várias vezes. Tem muita coisa engraçada nas atividades. Então, eu percebo, o adulto vem junto com você, sim. Talvez é o que ele esteja mais precisando para aliviar, inclusive, a pressão né, das altas demandas do cargo dele. Né? Então, veja, é uma coisa que tem que quebrar dentro de nós, né? Saber convidar, a ver aquilo como tem sentido. E eu acredito, dentro da minha filosofia, eu não acredito, pode ser a atividade mais maravilhosa, com as melhores intenções, mas eu não acredito que é na unanimidade. Então, quando eu busco unanimidade, se o fez assim, aquilo já vai me... Pô, olha que chato. Então, assim, um convite e não espere unanimidade. Nem todo mundo vai curtir do mesmo jeito, não é? Sabe, Lena, que dentro da escola que eu venho, né, eu venho muito dos jogos cooperativos e metodologias colaborativas. Então, um dos princípios da cooperação é as pessoas terem liberdade para elas serem quem elas são. Isso. E aí, quando a gente tem esse entendimento, você sai de um papel de precisar da aceitação de todo mundo. Perfeito. Se não tiver todo mundo participando, não foi bom. Às vezes a pessoa que não está afim ali, ela vai curtir muito assistindo. Perfeito. Né? Vendo ali nos bastidores, ou você dá um outro papel para a pessoa, você convida as pessoas para participar da maneira que ela se sentir à vontade. E às vezes é tão, porque larga o peso de... E eu acho que a pessoa até se sente à vontade por não ter sido pressionada. E as pessoas enfrentam batalhas. E às vezes a pessoa está te olhando, não quer, ela pode estar com 1000 problemas, ela pode estar com uma batalha, ela tá estressada. Por tanta coisa envolve, às vezes não é pro lado pessoal, né? Não gostei de você, não gostei da sua dinâmica. Então, quando a gente entende de pessoas, de comportamentos, você fica mais aliviado, não colocar uma pressão sobre as pessoas ou se frustrar porque um ou dois não curtiu fazer, não é assim para você também? Com certeza. E olha, eu vou dar uma dica pro povo que está assistindo. Nunca faça uma dinâmica, uma atividade que você nunca exercitou ela. Tem que ensaiar. Tem que ou ensaiar ou ter participado, porque você pegar no YouTube e aplicar é uma chance de roubada muito grande, né? E aí, quando a gente aplica algo que a gente já viveu, é diferente. É diferente. Você tem uma percepção ali do que pode vir, né? Eu me lembro uma vez, eu fiz uma atividade que eu pensei, meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim. Olha só, nós estávamos, acho que no 4º, 5º módulo já de jogos cooperativos. Todo mundo que está aqui já sabe que nós estamos falando de cooperação. Certo. E aí fizemos o jogo dos punhos. Uma atividade lá que você pede para a pessoa colocar algo importante na mão dela e você tem 5 segundos para abrir a mão do seu colega, e já
Cara, saímos com as mãos assim, cheia de unha e gente Leite lanhada. Aham. E aí, daqui a pouco, vamos de novo, 1, 2, 3 e já. E eu disse, mano, tá certo isso aqui, tem alguma coisa errada. E eu ainda naquela estratégia da força e tal, de repente, né, o papel do facilitador nesse momento, né, de dizer, será que existem outras estratégias? Pronto, aquilo abriu-se um mar de possibilidades. E aí uma moça veio dizer, abre sua mão que eu abro a minha para você, vamos assim. Eu disse, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Por que que eu não... E aí ali foi uma catarse assim na minha cabeça. Então, o papel das experiências, né, Helena, entre você colocar lá no slide e dizer cooperação, é trabalhar em equipe, é você respeitar o espaço do outro. Agora, outra coisa é eu me lembrar até hoje dessa vivência, Que te marcou. porque me marcou através da Foi experiência, né? uma virada. É. Então, esse meio assim que a gente está falando aqui de dinâmicas, né, que são não dinâmicas só, mas atividades experienciais, não é? Eu acho que tem muito a ver com a gente entender o adulto entender de metodologias, Sim. não é? Eu falo assim, tem uma frase que eu falo no meu curso, a comunicação mudou, mas as apresentações continuam a mesma. Eu olho assim, gente lá com alto cargo assim, daí eu faço mentoria também. Eu digo, mas isso aqui parece apresentação de faculdade ainda. Porque o modelinho ali, eu viro, fico no cantinho, o slide, e às vezes não é porque as pessoas, elas até querem fazer diferente, quem dá treinamento, quem dá palestra, quem conduz, o líder que conduz uma reunião, mas ela não sabe como fazer. Isso. Porque precisa estudar para isso, precisa entender de andragogia. Não é? As professoras são preparadas 4 anos para lidar com a pedagogia, que é o ensino da criança. Que também tem coisa da andragogia que funciona, enfim, mas é aprendizagem. Tem que entender de didática, de condução, né? Eu tenho que colocar esse adulto no centro. Então, a dinâmica faz parte das experiências. Foi aí que, depois do meu concurso, eu comecei eu fazer muito curso de andragogia, tenho pós em metodologias ativas e libertadoras, né? Porque eu falei, eu preciso fazer uma proposta, isso combina comigo, e eu fui estudando. Então, veja, não foi assim, do nada. Né? Foi a base do estudo, a base de outros cursos que eu fui fazendo, testando algumas coisas ali, até se achar, não, aqui, agora eu já sei conduzir, já sei que resultado leva, e isso me lembra também, que nos dias de hoje, né, pensando nessa pressa, nessa falta de atenção, que a gente já enfrenta um outro tipo, seja no corporativo ou aberto, né? Que é a gestão da atenção. Sim. Então, quer dizer, quanto mais eu estiver ali na parte somente técnica, a gente não está trabalhando para o cérebro das pessoas, porque o cérebro ele é curioso, ele precisa ver variações, não é? Sim. Tem o Bob Pike que ele traz, há muito tempo ele já traz essa ideia que uma palestra, um treinamento, você precisa criar estímulos em 8 minutos. Imagina. Não é que você precisa fazer uma dinâmica, eu estou falando de estímulo. Pega o papel, vamos lá, um vídeo aqui, em duplas. Estímulo. Por quê? Porque o cérebro ele fica atento e tem um tempo para cair a atenção. Então, quando você começa a estudar cientificamente como funciona o cérebro, o comportamento, porque no fim a grande questão é como que eu engajo as pessoas ali no treinamento, não é? Então, eu vejo esse estudo muito sobre neurociência, o cérebro, o que ele gosta, o que gera curiosidade, como é que faz aquela pessoa participar. E no mundo que eu digo assim, a questão é como é que você faz uma proposta. Essa é a diferença de quem trabalha com gente que conduz. Eu falo assim, pessoal, deixa de lado o seu celular. Não dá mais certo desse jeito. Não. Vai dar certo de outro jeito. Quando eu digo assim, qual é a tua A caixinha. Deixa o celular aqui na caixinha antes de entrar Só na que o que sala. acontece com a sensação? Meu! O adulto não funciona assim. A criança funciona assim. Não tem mais celular, tem que vir. O adulto ele quer ter liberdade de ser. Eu escolhi colocar o meu celular do lado, mas aí é o jeito que A maneira a gente convida. E, né, e aí eu faço a proposta assim, é aquela jogada, né, deixar para eles, né? Assim, o que você acha que pode impedir a nossa produtividade, que pode atrapalhar? Eles mesmos trazem desligar o celular. Então você não impus nada. Então o adulto gosta muito de sim, ter essa autonomia, é uma necessidade dele. Sim. Não está vindo de goela abaixo, né? Então tem todo um combinado para fazer sem a regra. Então, você veja assim que a metodologia ela vai costurando totalmente
para que eles possam se sentir à vontade, Sim. se sentir pressionados, né, com as escolhas que eles podem fazer, mas hoje eu vejo isso, não sei se... Por isso que eu acho que quanto mais metodologia para engajar, mais você tira desse lugar de notificação, e tal. Se não tiver com o celular, a empresa não funciona. Eu digo, será? Eu digo, então, a tua liderança tem que ser revista, hein, colega? Porque se ela está tão dependente assim, é porque eu já deixo uma provocação para ele, né? Claro. É. Eu vejo que eu tenho um outro papel também, que é as pessoas saírem do lugar de achar que elas estão indo lá para aprender com o facilitador, né? Ah, então hoje eu vou lá para aprender num curso de oratória, eu vou lá para ver o que que a Lena tem para me dizer sobre isso. E quando a gente traz uma metodologia onde as pessoas são as protagonistas, Muda tudo, né? a gente mostra para as pessoas que o conhecimento, que a sabedoria já existe naquele grupo. Eu gosto muito eu falo inclusive, né, que para toda sede de um grupo, nele mesmo já existe toda a água. Tudo que a gente precisa para aprender a ser uma pessoa melhor, a se comunicar melhor, está nessa sala, as estratégias. E você está na sala. Mas você é um dos dispostos. Mediador, um Isso. facilitador de aprendizagem. Você é um dos detentores do conhecimento ali, não é o único. E quando a gente entra num modelo de, eu vou lá falar e os outros vão me ouvir, eu ensino e os outros aprendem comigo. Não, né? A gente está ali para facilitar o processo para que uns aprendam com os outros, uns construam junto com os outros o aprendizado, a sacada, e aí o engajamento é diferente. Totalmente. Porque ele precisa falar que sabe, né, Helena? Isso, a necessidade. E até fizemos muitas jogadas, sei lá, vão trazer algumas queixas, alguns problemas. E na metodologia que nós usamos, é justamente que as respostas estão ali, porque a gente não está lá no lugar deles, a gente só é um condutor para se perceber, como é que se resolve isso aqui? E no fim, não é porque hoje quando você atende uma empresa médio a grande porte, os setores às vezes não se falam, não se conhecem, e é num treinamento que muita coisa acontece, né, justamente por essa integração. Então às vezes tem turmas que são, os dois modelos são legais. Mas é aquele assim, que eu acho assim, interessante, tem modelos que é só um setor, né? E tem a diversidade. A diversidade de... Às vezes eu tenho, sei lá, eu sou do financeiro, eu acho, galera de vendas. Justamente você tá lá, entendeu? Tu entende meu mundo, eu entendo o seu mundo, é que gera uma empatia, uma conexão diferente. E tem isso também. E aí vai vendo a humanidade que tem lá do outro lado, né? Isso. Porque aquela pessoa que está do lado de lá, ela não deixa de entregar o relatório para mim, porque tá com, não tô afim, né? Eu sempre digo assim, eu duvido que alguém, até que me prove o contrário, eu continuo duvidando que as pessoas saem de casa assim, hoje eu vou transformar a vida de alguém em um inferno. Cara, a intenção ninguém sai assim de casa, né? Só que às vezes, né, o jeito que as pessoas lidam umas com as outras dá a entender que é isso. Aí ali no treinamento você botou as pessoas para conversar, para entender o que tem do lado de lá, a chance de a gente perceber, cara, a pessoa é muito parecida comigo. Isso. Ela tem os mesmos problemas que eu, ela também tem um julgamento errado a respeito do outro setor, e aí vai se transformando essas relações, né? E o que você fez, Lena? Só botou a galera para falar, para se encontrar, né? Mas esse acolhimento ele só acontece, na minha visão, na segurança psicológica que a gente traz para o grupo. É porque isso tem muitas reuniões em lideranças. Meu grupo não participa. Eu falei, você criou um clima de acolhimento para isso? No sensor de ameaça, quando o ambiente não está bom, qual é a nossa... Se recolhe, eu vou falar se eu errar, ele já deu um esporro no outro ali, eu vou ficar quietinho, e você encolhe as pessoas, porque elas estão com o sensor de ameaça altíssimo. Quando há na liderança, na vida, em qualquer grupo da igreja, na família, no trabalho, se há uma segurança psicológica, as pessoas elas ficam à vontade para se posicionar. Elas não têm medo. Então a gente ganha o público. E isso deveria ser uma coisa da liderança, uma coisa natural de quem coordena grupos. Mas muitas vezes você está tão focado ali no conteúdo, ou quero passar essa mensagem, ou quero cobrar, e você quer uma reunião de ideias, só que você tem que proporcionar esse acolhimento primeiro. Então, quando a gente proporciona, a gente tem o melhor do grupo. E quando gera conexão, às vezes tem horas, isso é legal, às vezes a gente vai indo em muitas parcelas. Eu fiz uma brincadeira esse dia no meu treinamento, que era de pitch de vendas e tal, e eu peguei a folha da chamada, fiz de propósito, né?
Então, pessoal, estamos aqui no curso de pitch de vendas e eu quero escolher alguém para começar a fazer um pitch, né? Falei, deixa eu ver aqui, não vou começar com A. E todo mundo assim, ó. E até, assim, ó, até mudaram a postura, assim, ó. Esse A já sofreu. O A já, não, os A já são um pouco traumatizados da minha... Falei, não vou com A, não, deixa eu ver no meio, aí eles faziam assim, ó. E eu parei e fiquei olhando para eles, para a linguagem corporal deles, né? Não é legal assim, pessoal, a gente começar com tudo, daí eles fazem, eu tô brincando, pessoal, mas veja, esse é um jeito errado, porque eu fiz proposital para mostrar para ele que quando existe uma ameaça, existe um medo, né? Então, peraí, eu fico... então, isso é quando acontece, quando a gente não deixa o grupo à vontade, né? Então, eu brinquei com isso, falei, e aí, como é que tá a sensação, né? Aí, às vezes, eu coloco uma roleta com o nome deles, daí eles assim, meu Deus, eles começam, vamos voltar a roletinha aqui, eu quero alguém participando aqui, faço propósito. Daí eles não ficam assim, ai, tomara, porque eu não falei nada, o que vai ganhar, o que é? Aí vem a incerteza, porque o medo mora na incerteza, não é? Não, roleta, será que vem coisa boa? Quem que já pensou que é coisa negativa? Aí o outro vem, ai, isso aí eu me lasquei, com certeza se é coisa ruim vai ser... Aí eu brinco e tal, aí eu faço a pessoa participar de algo, mas super leve, dando nada. Eu falei, para quem não queria ser sorteado, ele vai ganhar um brinde. Daí eu... Então são formas de conduzir que acaba marcando, trazendo a diversão e o senso de humor. Muda tudo. Muda tudo o jogo, né? Então a pessoa vê que aquilo ali é de verdade, a gente cria o acolhimento por esse momento, né? Então existe o passo a passo, assim, para não chegarmos seco demais, né? Para não trabalhar já com as regras do que você quer que as pessoas... É a mesma coisa no online. Sim. A maioria, para você... Pessoal, por favor, é possível abrir a câmera? Aí abre 2, 3, né? Meu, parece que você está falando sozinho. É uma sensação. Eu me choquei na pandemia, assim, quando... A pandemia já foi um choque. Você imagina nós acostumados com presencial e eu falei, aí que vem aqui, a dor tem que virar uma solução. Então eu falei, tá, como é que eu vou fazer sem forçar? Que eu já fui assim para cursos que a pessoa fala, vamos abrir a câmera, pessoal, por favor? Olha aí, pessoas bem educadas, abrindo, ele chamou todo mundo de mal educado. Porque às vezes a pessoa também tem isso, né? Ela não tá com a aparelho, tá fazendo outra coisa, mas a gente precisa criar a cultura do abrir a câmera. Meu, por favor, Ana, faça esse pedido. Gente, por favor, aqui de pessoa bem educada, do meu coração, veja o seguinte, como haverá uma comunicação produtiva, né, de ser humano para ser humano, que a digital já começa a afastar, se não há afeição, se não há expressão facial, gesto, quando eu não consigo olhar. Então, isso não é para palestrantes, tá? Eu vejo a dor dos meus clientes e falo assim, Lena, eu sou líder, eles não abrem a câmera. Eu falei, eles não abrem a câmera para você, para o grupinho? Você vê o extremo que nós chegamos. Porque eu não gosto, mas é hora de trabalho, você não tem que gostar, você tem que abrir a câmera. Se tivesse uma sala de reuniões... Eu falei, eu fiz um vídeo, coloca o pão, um pacote de pão na cabeça e sai falando. Então, eu falei, você pode se introvertir, mas pode abrir a câmera. É um sinal, realmente, né, de que você... mas eu estou ouvindo. Mas a possibilidade da dispersão é muito grande. Muito. Porque o digital, ele tem isso. Sabe, existe a dispersão do presencial. Né? Então, a gente precisa ser mais colaborativo para nos ajudar, para fluir. Isso não devia ser uma regra, devia ser uma coisa natural. Você abriu, acessou o link, abre a câmera. Né? Então, é fundamental para a gente. Mas eu criei, aí lá vai a minha estratégia, né? Falei, tá, vou brincar. Aí brinco, digo, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou um pouco carente. Preciso ver gente. Essa câmera, essa lindeza de rosto, não importa se está fazendo um café. Eu criei um vídeo com todas as desculpas que as pessoas dão. Estou tomando cafezinho aqui. Peguei todos. Tô de pijama. Tô de pijama. Isso aqui é o meu gato atrapalha. Peguei todos e virou um vídeo divertido com todas as objeções. E eu quebrei elas divertido. Quando o vídeo acaba, Roberta, faz assim, ó. Que legal. Então, veja, eu usei de novo o humor. Não forcei, são estratégias, não é? E quem não abriu, paciência, né? Paciência. Eu me lembro na pandemia também, imagina, para mim foi muito difícil também, porque, imagina, o meu negócio é gente, movimento. Né? E aí veio uma empresa de São Paulo, 300 pessoas no online. Eu nem sabia que tinha plataforma. Eu também. Falei, o Zoom existe? Meu Deus, coisa boa. E aí cabia aquele povo todo. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí esse negócio do pedir para abrir a câmera já é
fadado ao fracasso, porque você pedir para as pessoas abrir a câmera com essa coisa de, abre porque é importante, abre porque é bom, abre porque eu quero, não vai funcionar, né? E aí eu aprendi uma vez e testei nesse dia e achei o máximo, porque rolou. Eu dizia assim, galera, agora eu sei que deve ter vários infiltrados aí na tua casa nesse momento, né? Deve ter teu cachorro, deve ter teus filhos, deve ter teu marido, tua esposa, deve ter o cara do iFood chegando aí para te entregar alguma coisa. Então agora você tem 1 minuto para buscar os intrusos. Foi muito legal. Olha só que sacada. Buscar os intrusos que estão na sua casa e nos apresentar eles aqui na tela. Não precisava falar. Mas muita gente, né? Vem mostrar para nós quem é. Virou. Guria, o povo tudo animado para mostrar o gatinho, para mostrar o cachorrinho, para mostrar os filhos. Olha qual a conexão. Gosta de exibir os filhos, né? Com certeza. E aí ali tudo mudou. E eu, depois o feedback que a contratante me deu, dei uma palestra de 1 hora. Pede o que ficou. O mostrar. Nossa, aquela atividade que você fez do pessoal mostrar o cachorrinho e o bebezinho. A gente nem tinha visto o bebê da Mariazinha lá. Olha o grupo. Guria, foi coisa mais linda aquilo, sabe? Nunca mais abandonei essa atividade. Não Isso, não abandonei. Porque aí foi um negócio assim, o povo abriu a câmera. Se ele ficou aberto depois ou não, daí é outra história. Mas a primeira barreira... Uma abordagem diferente. Isso. É que eu falei, quebrou o padrão, quebrou. E esse é o ponto do online, né? Eu comecei a ficar muito... Primeiro, medo total. Como é que eu faço atividade, meu Jesus amado? Mas eu me apaixonei pelo online. Olha só. Apaixonei de verdade. Por quê? Pelo período da minha doença e da pandemia. Então, eu falava assim, eu também fiquei desesperado. Como é que eu faço uma didática envolvente que eu não tenho assim, a Lena no presencial é uma coisa, no online é aqui. Eu tinha essa preocupação. Então, eu adotei uma didática online. Não é? E fui testando e tal. Então, fui percebendo como que o online, o pessoal fala, não é igual, mas não é igual, mas não é quer dizer que é ruim o online. Sim. Tá? Então, assim, eu quebrei primeiro não é? as minhas barreiras. Tanto é que uma coisa que me marcou na pandemia foi o seguinte, aquele susto, e a maioria dos meus colegas falou, tá, calma aí, vamos ver a pandemia, acho que não vai longe. Não é assim, não, acho que é 2 semanas, né? Duvido que não pensou isso. E nós fomos os últimos a voltar. Porque era grupão, né? Fomos os últimos. E que tinha era de máscara. Não era prioridade. Não era prioridade, né? E eu falei pro Christian, o Christian manja muito assim de edição, a gente montou um estúdio na cozinha. Na segunda semana de pandemia, eu falei, Christian, agora é hora da gente aprender, agora é hora de sair na frente e a gente experimentar aqui, nós mesmos nos testarmos. Então, quando eu brinco com o pessoal, por que online o digital, o online, o presencial não é diferente? Porque não tem coffee break, pessoal, não tem comida, só na tua casa, né? Mas aí tem um ponto, que é diferente a experiência, vê se você faz sentido o que eu vou falar. Existe a experiência quem está dentro de casa, né? Que é diferente, a pessoa tá, o foco dela pode, inclusive, melhorar, né? E você pode pedir lá um objeto, mas tem a diferença que aí, isso me chama a atenção, do próprio quem convida as pessoas para o online e a pessoa não está no ambiente, ela está na mesa de trabalho dela. Sim. Aí já... Um monte de gente atrapalhando. Um monte de gente atrapalhando, dizendo que tá assim, porque ninguém quer saber se você está fazendo o curso. E aí essa parte realmente eu fico falando pro RH assim, tá, você me contratou para dar resultado, mas se você escolher isso aqui, deixar todo mundo na mesa de trabalho, o resultado não vai ser o mesmo, no mínimo uma sala. Ou fala assim, hoje você tem treinamento, a parte da manhã, fica em casa. Mas a gente também não controla isso, a gente só convida o RH a pensar. Mas dentro do digital, o que realmente eu vejo que é mais desafiador para as interações, até para ele falar, até para ele fazer algum exercício, é quando ele está na mesa de trabalho, pelas questões dos colegas. Vocês faz sentido o que eu estou falando? Inclusive, assim, o híbrido. Né? Quando você tem pessoas na sala e pessoas no online. Para nós, isso é um grande desafio. Totalmente. Porque aí a metodologia que você queria trabalhar ali onde está cada um na sua máquina, de repente vai fazer um Mentimeter, vai fazer alguma atividade assim. Aí tá um pessoal na sala com você, um pessoal numa outra sala. Também não pode... Que não está numa máquina, tá todo mundo numa sala com uma máquina só, então como ele vai acessar? Então até QR Code, daí a gente tem que ampliar e pensar nas possibilidades.
Mas eu imagino que nas primeiras vezes Foi muito difícil. você também se pegou nessa, né? Peguei. Eu Mas, me peguei. mas quando eu fiquei de chinelinha havaiana na minha casa, eu pensei, cara, online é maravilhoso, né? Fazer isso tá certo. Isso. Mas veja, eu não consigo ficar somente em. Não Eu é. preciso do presencial, tenho muita necessidade. Sim. Mas como o nosso meio é de viajar muito e tudo mais, isso me deixou também uma possibilidade mais tranquila de não ter a necessidade, que dentro da nossa carreira, a gente quer estar lá, mas o acesso para ir lá, né, às vezes a viagem é mais cansativa, exige muita energia a própria viagem, o deslocamento. Então, por causa da minha saúde, eu falei, eu não posso ficar totalmente 100%, né, do meu presencial, eu tenho que migrar, né, para questões online e tal. Então, isso foi a minha motivação do online. Uhum. E aí a gente se torna mais criativo, né? Porque o desafio nos torna mais criativo. Sim. Tá, caramba, a pessoa não abre a câmera, e aí eu vou pro chat, né? Chat lá, pá, fala aí, e vou azucrinando lá. Então eu criei um estúdio dentro da minha casa, no escritório, onde eu fico mais em pé para mostrar que, pessoal, é como se eu estivesse numa palestra. Então são estratégias, não é? Sim. Mas hoje, depois, o que eu percebo, Roberto, assim, veja se eu estou... Que aí veio, assim, um fluxo tão grande de coisas online, uma coisa assim que deu um esgotamento tão grande. Uhum. E aí, volto a dizer, por que a gente tem mais trabalho no online? Porque a gente não está num padrão, sentadinho, falando de conteúdo. Claro. Então, para quem está sentado passando slide, não tem esse problema de dizer, Essa como que eu preocupação. faço a galera se movimentar? Não, eu sento aqui, passo slide, converso. Então, como a gente tem uma proposta diferente, dá mais trabalho, Dá. confessa? Sim. Confessa, não é verdade o que eu estou falando? Sim. Então tem tudo isso no nosso meio, né? Mas eu percebo o movimento desse esgotamento, assim, Não, olha, porque já houve muita coisa online, ela é muito boa para grandes empresas, que às vezes tem filiais e tal, mas eu percebo o movimento, eu quero o presencial. Uhum. Você percebe esse movimento? Sim, inclusive esse ano já fiz 3 convenções de vendas que foi o retorno do online. Foi a primeira que fizeram depois da pandemia. E a alegria de se encontrar com os colegas. Tu pensa, o povo tava que não via a hora de viver essa experiência de novo. Então, as empresas levaram esse tempo para retomar, né? Tanto financeiramente também, Tudo quanto isso em jogo. a logística, porque bem como você falou, foi contratado gente agora do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E Não precisa unir. mais ser daquela cidade, né? E aí agora para unir todo mundo ficou mais complicado. Mas as pessoas precisam. A gente precisa, né? Ô, Lena, daí antes tu estava falando, eu queria voltar pro fio aqui do roteiro. Uhum. Porque eu me lembro, quando eu participei do Superatório com você... Não, levou todo mundo à loucura, Se vocês viram o que ela fazia com a galera... Nunca mais me levou. Quase matei 2, 3. Não, mas é que houve uma... Deixa eu só justificar. Só alguém quebrou o dedo com essa boca, né? Mas você falava de confiar. Sim, você lembra disso? Sim. Que é justamente uma das propostas. Só que eu fazia sexta à tarde até às 10 da noite e sábado o dia inteiro. Meu. Lembra disso? Olha que proposta maluca. E eu colocava 3 facilitadores. Porque eu queria participações de 1h30 e tal. E aí, devido a muita gente, às vezes, não conseguir na sexta e a minha saúde... Eu falei, eu não consigo mais colocar 3 pessoas. Não. Mas assim, o formato, eu quero voltar nesse formato ainda, se Deus quiser. Né? O Superatório foi um grande sucesso. Foi um grande. Tinha gente do Brasil inteiro, justamente por esse formato. Uhum. Não era eu trazer uma experiência, o PNL, um GID, só que eu tive que enxugar, né? Não, e o GID, ele traz uma complementariedade muito boa também da maneira como eu trabalhava, ele já atende muito bem, né? Mas enfim... O que eu quero dizer? Que você falou um negócio uma vez, que eu acho que cabe isso que a gente está conversando aqui, do roteiro. Porque tem pessoas que talvez até estão nos assistindo aqui, que vai pensar num treinamento, numa palestra, e como é que eu vou fazer um roteiro do que eu vou falar? Faz o quê? Os slides. Né? Então eu vou estruturar minha experiência lá de 2 horas, de 1 hora, seja o tempo que for, por slides. E, na verdade, você traz um passo a passo para as pessoas que eu acho que é muito legal. Vamos trazer uma forma mais prática, assim, para quem está assistindo, de repente pensa, estão falando aí de metodologias mais ativas e tal, legal, mas e aí? Eu quero fazer esse negócio, como é que eu começo? Certo. O roteiro, ele é um guia
Mas, novamente, é aquela coisa de não desapego, porque a maioria, eu quebro muito padrão, e a maioria planeja já no PowerPoint. É. Esse é o primeiro erro que a gente... Uhum. Não vou no PowerPoint. Agora tem a inteligência artificial fazendo ali o PowerPoint. Então, a base de experiência de roteiro é a base... Eu não sou contra o PowerPoint. Ele Claro. ajuda, é um visual Sim. excelente. Só que você não pode depender dele. Tem muita coisa antes Tem dele. muita coisa antes dele. Então, veja, o guia é importante, você sabe, a gente já faz isso. Eu deixo espaço, igual um cantor. Um cantor com sabedoria, então ele faz uma proposta numa música. Se ele percebe que a galera deu uma saída, que a galera fez assim, o cantor, ele sai do roteirinho para fazer o quê? Essa música aqui não deu boa. O que ele faz? Joga a música para cima e traz outra proposta. Mas o roteiro estava ali. Então ele não pode ser uma coisa engessada, robotizada e principalmente decorada. A gente tem que deixar espaço um pouco para a nossa, que eu já usei e você deve usar há muito tempo. Estou planejando isso aqui, mas a galera está assim, e você tem um espaço para mudar na hora. Isso também exige experiência. Então o roteiro ele é um guia para trazer um planejamento de gestão do tempo. Né? Então quando eu olho só para o conteúdo, quando está dentro desse bloco, né? Eu trabalho muito nos blocos ali, né? Então assim, a primeira coisa, qual é a minha mensagem central? Você não tem mensagem central? Eu só vou colocar um monte de informação e as pessoas colocam um monte de informação, mas o que realmente importa? Isso. Qual é o que vai ficar na mente das pessoas? O que ele vai levar assim, poxa, Roberta, depois que você fez aquele de levar o gatinho, eu nunca esqueci. É o que ficou. E às vezes é uma coisa que vai ficar, não é? Não consegue trazer várias coisas para as pessoas. Então, quando há uma clareza da minha proposta, do meu guarda-chuva, tudo que eu vou falar conecta aquela mensagem central. Então, as pessoas não têm clareza. Então, eu vou falar de tecnologia, de inteligência artificial, né, de cooperar, enfim. Aí eu quero trazer todos os detalhes sobre aquilo sem olhar primeiro de cima. Então, essa é a minha primeira provocação de que eu vou fazer um roteiro de uma palestra, um treinamento, uma apresentação. Então, eu vou entrar em questões teóricas, expositivas, porque precisa ver também. Não é contra isso, mas ele precisa ser bem calculado para acontecer variação como um eletrocardiograma. Agora eu estou na expositiva, agora eu faço atividade, agora eu volto na expositiva, faço pensar, crio uma provocação, sento para fazer uma conversa, porque se eu ficar também bombando, achando que eu estou fazendo show de axé, você vê isso em filme, não vê? O que acontece? Traz uma emoção, vamos lá, de ação. Ficar toda hora lutando e morrendo, fica cansativo. Aí depois tem um humor, aí depois tem um pouquinho de emoção. É um filme, é uma variação. Então, quando a gente entende roteiro, não é roteiro do conteúdo só. Né? Essa hora que cabe uma história, porque a história também conecta um fato, um exemplo. Quem quer compartilhar? Vamos compartilhar aqui quem já viveu isso. Daí você vai usando aquela... Então, o roteiro ele é um guia, mas eu tenho que olhar para os pontos de subtópicos. O que eu vou aqui dentro desse conteúdo eu vou inserir? Ora eu trago eles, ora eu trago dados, né, comprovatórios, porque as pessoas também, a gente tem que trazer um lado, às vezes, mais científico daquilo ali, não só de opinião nossa também. Então, essa variação no roteiro é que fica, na minha sugestão, legal. Mas o apego do slide ainda é muito grande. E aí, ainda tá bom, então eu vou fazer com o slide, mas aí vem outro problema, que é o textão, né? O textão. Falei, aí eu trago assim, pessoal, só uma coisa, eu digo, é o seguinte, o slide não é para você, o slide é o público. E aí eu comecei a pensar, como é que eu colocaria na cabeça das pessoas que não se trata dela? Isso me libertou muito. É verdade. Né? Eu falei assim, o foco não é você, o foco é o público. Perfeito. Não tem essa aqui, fazer para mim aparecer, para ter não, você não interessa. A questão é, se eu estou conectada, que aquilo vai servir para o público, eu quero trazer aquela mensagem, se eu quero fazer um roteiro, então nada é sobre você. Olha que libertador para quem vai falar. Olha o peso que a gente tira, né? Então o roteiro também serve para isso. Quando que eu estudo o público? É igual aquele, lembra do Globo Repórter? Onde eles vivem, o que comem. Eu tenho que estudar a realidade. Para quê? Para que eles são protagonistas. Então, o roteiro já ajuda a gente a não pensar, poxa, eu vou colocar isso aqui porque é bom para mim, serve, é bonito. Mas vai fazer sentido para eles? Isso muda muito no roteiro também. Eu lembro que numa palestra que eu fui, até lá no Concar, né, numa das palestras que eu fui dar lá, eu fui falar sobre as metodologias para palestras, assim, para treinamentos e tal, né? E eu coloquei um slide que
Um ano e meio depois, alguém veio me dizer, nunca mais esqueci daquela frase. Daí é uma frase, e que é isso que você está falando agora, que o público, às vezes você diz, o público tem que acordar, né? Que às vezes a pessoa fica dormindo. Tá, mas você está ajudando o público a acordar? E E aí era uma brincadeira, assim, né? Do acordar, né? É você deixar o público dar a cor. uhum, Acordar. Então, às vezes a gente acha que é a gente que tem que ser no o centro. centro e eles estão ali para me servir, né? Na verdade, a gente está ali para servi-los. E isso é, bem como você falou, libertador. Eu já vivi a maior cagada da minha sendo facilitadora, foi o dia que eu fui para o treinamento pensando, nossa, eu tenho que fazer essa atividade porque ela vai causar muito efeito nas fotos, vai ser um vídeo muito bonito porque vai ser na praia, aí com paraquedas, nossa, vai ser lindo. Tipo, já nem estava preocupada se a atividade ia servir eles, né? Eu queria era que eu voltasse para casa com umas imagens bonitas daquela atividade. Olha só. A intenção. A intenção, pronto, foi suficiente para me lascar. Até hoje eu tenho isso ainda aqui no meu coração, assim, mas foi um aprendizado Nossa, tão grande ali, de dizer, Roberta, se detenha a sua insignificância, isso. né? Se detenha ao seu lugar, que é servir o grupo. E hoje eu já tenho a sabedoria de dizer, não, eu levei 3, 4 atividades, mas essa aqui já deu, não vai precisar dela, né? Ia ser muito legal, ia ser um grande impacto, mas não vai mais servir o grupo. E aí a Eu gente sei. sai de um lugar de achar que tem que ser o protagonista. Sim, os holofotes, tal. É. Mas esse mundo que é, talvez isso que nos diferencia, quando você tem um comportamento, um pensamento de servir. E eu venho quebrando muito isso nos meus treinamentos de apresentações. E aí o pessoal olha para mim assim, aí teve um aluno que falou assim, Helena, nós temos uma atividade aqui no encontro mensal, eu quero a tua opinião. Eu falei, claro, qual é? Que as pessoas criaram o costume de dar um bombonzinho. Ele queria assim, mas eu quero que você se posicione. Eu falei, e a primeira pergunta foi, o público gosta? Ah, eles gostam. Acabou. Falei, então. Agora você falar, se eles não dessem importância, porque é um carinho. Mas que eu não acho certo, mas a tua opinião é a tua opinião. Eu quero saber se o público gosta. Perfeito. Talvez você pode mudar para uma fruta, talvez, mas veja, eles gostam desse carinho. Então veja, quando a pessoa pede uma opinião, eu sempre me baseio no público, e não que eu acho, né, acho que bombom é besteira. Não é na minha opinião. Eu perguntei para ele, o público gosta? Então veja, não estou dizendo que tudo tem que usar chocolate, mas se funciona para aquele momento de uma reunião mensal, com um grupo inteiro. Então quando você entende nesse servir, né, você já tem um outro tipo de pensamento. Que às vezes eu acho que palestrante se confunde muito com artista, né? Ai, pessoal, eu escutei essa semana. Pessoal, então quer dizer que eu sou muito acessível, eu bato foto. Uau! Sério que tu é acessível? Porque tu bate foto com as pessoas? Nossa! Então eles colocam um lugar assim de mostrar que é acessível, porque se acha uma estrela. Eu digo, não viaja, se liga, tu tá lá para servir, não pro teu ego. Então tem muito disso no nosso mercado, gente que se apega na titulação. E que bom que você tem uma titulação, que bom que você... É importante. Mas sou mestre do mestre dos mestres. Eu não tenho uma boa entrega, a minha titulação não valeu de nada. Então, veja, a gente tem gente que se apega muito nisso, mas é o ego falando, e a gente tem isso, né? Então a gente vai ganhando umas pauladas, assim, eu acho que Deus vai falando assim, querido, se coloca no teu lugar. Daí ele dá uma baixada. E a gente tem muito essa coisa, às vezes, da necessidade outra leitura que eu faço, né? Do aplauso, Sim. né? Da aceitação, na verdade, e tal. E o decorrer, assim, da experiência, eu comecei a pensar que quando a gente recebe muito carinho, e é muito legal. Só que, ao mesmo tempo, a vaidade pode falar mais alto, É né? verdade. E aí, quando aplaude, vem assim, eu digo, obrigada, Deus. Isso é para ti. Né? Para me colocar na minha, assim, insignificância, porque é um treino diário. Sim. É um treino diário, a gente está em evidência. Nos colocam nesse Nos lugar. colocam. Daí eu falo, ô, Lena, não é você. Não é você, relaxa. Eu faço exercício constantemente, para justamente de não se perder Sim. no meio desse caminho, assim, né? Que às vezes a exposição, o palco, grandes eventos, faz a gente se perder ali, né? Vai tirar foto, parece, me acho um. Então a gente diz,
eu faço meu Lena aqui, aqui. Sim. Sim, porque é o servir, né, É Lena? o servir. Mas isso é um exercício mesmo que você falou, porque eu até, das atividades que eu faço lá, qual é um medo, qual é um sonho e tal, quando me pedem para eu, porque eu já me deparei com essa também, eu faço para o grupo, mas o grupo diz, e você? Qual é o teu... vocês querem saber de mim também? Então, meu medo, e quando eu falo do meu medo, esse é um. O meu medo é de me perder na minha vaidade. Isso. Porque eu entendo que hoje o que eu faço, você também já tem esse entendimento e por isso que a gente se ama nesse sentido, né? Porque a gente entendeu que o nosso trabalho é um ministério, né? O nosso trabalho é uma oportunidade de servir as pessoas com o dom que Deus nos deu, com o chamado que Ele É um nos deu. chamado. Porque você olha para a tua história, eu acho que a última coisa que a Lena pensava lá quando criança ia ser palestrante, Inesperado. facilitadora, né? Eu também, quando comecei minha jornada de trabalho, a última coisa que eu imaginei é ser empreendedora. Eu achei que eu ia CLT ficar ali. CLT a vida inteira e fazer entrega e tal, mas nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. Então, se algo inesperado surgiu no meio do Que não caminho... dependia só de nós, né? A nossa parte foi feita. Você falou, Exato. vou nessa, mas ali tá tudo amarrado, costurado, né? Você falou, não, é aqui é teu lugar, vai por aqui, né? Exatamente. Então, tem uma mensagem que Deus quer que a gente entregue, né? E aí nós somos o mensageiro e não a mensagem. Isso aí. E aí, às vezes, a confusão é o mensageiro se achar mais importante que a mensagem. Aí que vem a vaidade, o ego. Então, que bom a gente poder ser embaixadoras, né, dessa mensagem Perfeito. aqui. De as pessoas entenderem que a gente só está aqui porque alguém nos emprestou um dom para colocar a serviço das pessoas. E quando a gente entrega isso para as pessoas, a gente devolve em forma de adoração, né? De agradecimento. E daí essa jornada, esse fluir aqui nunca acaba. Nunca acaba. E isso também levando para o dia a dia das pessoas, quando a gente vai contando episódios das nossas histórias, em treinamento, enfim, muita gente desmerece episódios da sua história, mas ela não tem ideia que aquele perrengue que ela passou na vida, que ela deu a volta por cima, que deu, ela não tem ideia como aquilo... Muita gente está precisando ouvir. Eu falo, não desmereça a tua história, não desmereça episódios que você errou. Né? Porque eu vi que essa pegada muito quebrando a barreira, como assim eu vou ser bem-humorado? Eu não preciso contar piada? Não, o senso de humor aqui é a tua alma, tendo leveza. Então, eu provoco as pessoas assim, que eu podia chegar lá, pessoal, teve um dia que eu arrasei e tal, eu prefiro contar o que me dei mal, que gera um humor, mas também tem um aprendizado. Sim. Mas o meu incentivo justamente é da coragem, né? Do vai com medo mesmo, que eu uso ele. Eu comecei usando essa frase usando para mim. Depois eu pensei, né? Não é só oratória, é o vai, né? Tem medo de vai. E aí eu comecei a ouvir de outras pessoas que não tinham nada a ver com a oratória. Então é muito grandioso tudo isso. Mas as pessoas desmerecem assim, não, eu não sou tão boa para palestrar, mas cara, você tem um assunto que pode ajudar a pessoa. É o ajudar, é o transformar, é o ajudar o outro. Aí a coragem. O medo fica pequeno, porque a tua motivação é maior em ajudar o outro do que deixar o medo te dominar, porque o foco não está em você. Então, muda o medo, muda a coragem, muda tudo. E eu provoco assim, poxa, dá esse testemunho dentro da tua casa, para os teus filhos, que daqui a pouco eles vão ter, você vai ser vó, vão passar para os filhos uma história legal, que a gente escutava lá, quantas histórias dos nossos avós, né, que ficaram marcadas, que passaram por tantas situações difíceis, mas as pessoas não querem compartilhar, porque elas acham, eu não sei, acham merecedora de ter esse lugar de um episódio. E a história, isso eu tenho falado muito storytelling e tal, né, que já é de Jesus, ele fazia um ótimo storytelling, né? Pra caramba. Tá durando só 2000 anos aí, né? Era na parábola, e que tem até hoje, porque ele contava histórias. Então, quando eu vou dar palestras, treinamentos, né, se eu permanecer muito, né, o nosso cérebro ele é emocional também, ele gosta do lúdico, né, não só da informação. Quando você desenha ali um fato, um exemplo, um episódio, né, as pessoas talvez vão marcar. As pessoas não gravam gráfico, eu cheguei nessa conclusão. Aquele gráfico, nunca esqueci, Roberta, mudou a minha vida. Não, assim, é necessário porque de repente você precisa daquele gráfico, mas não é o que vai ficar marcado, não é? Lena, deixa eu te contar essa, porque tu vai até aproveitar essa história. Eu fui dar um treinamento uns 15 dias atrás, numa empresa que eu já dei aula de ginástica laboral. Olha. E aí,
né, eu tava animadíssima para encontrar o pessoal, porque eu queria contar isso para eles. Ó, pessoal, eu conheço muito do chão de fábrica de vocês, já trabalhei aqui. O povo já, Isso. já trabalhou aqui. Já fiquei por 3 anos dentro dessa empresa aqui. 3 vezes por semana eu tava lá, fazia ginástica laboral com vocês. Aí um rapaz, eu sabia. Pronto. Tu não é do Oeste? Sim. Não acredito que você lembrou que eu sou do Oeste. Como assim? Não, porque tu contou pra nós uma história uma vez que eu nunca me esqueci. Eu disse, tu tá brincando. Que história? Porque um dia você contou pra nós, você veio aqui falar sobre a importância olha só, dos exames preventivos, de às vezes as pessoas terem vergonha de fazer um exame de próstata, um exame preventivo da mulher, não sei o que, porque o médico vai ficar lá me tocando, não sei o que. E aí você disse pra nós que você vinha do Oeste e que o povo lá do Oeste trabalha no frigorífico, né? A maioria trabalha no frigorífico e estão com uma faca o dia inteiro na mão cortando o pescoço do boi. E você acha que essas pessoas que estão cortando o pescoço do boi pensam, eu estou cortando um pescoço de boi? Não, ele está ali fazendo aquilo todo dia. E aí você disse que é assim que o médico vê a gente. Analogia. Aquilo mudou a minha vida. Eu fui fazer meus exames porque eu disse, cara, eu sou só mais um que ele vai olhar e vai me encostar e não, né? Para você, a tua cabeça era só um exemplo, né? Eu cheguei a chorar, Lê. Imagino. Eu cheguei a chorar porque faz 12 anos que eu dei aula lá. E aí ele me dizer que lembrou que eu sou do Oeste porque eu contei essa história. Nossa, então olha o poder. O poder de um exemplo, né? E como eu te falei, às vezes esse conceito ele é importante para validar, mas não é o que vai marcar. Não é. Eu acredito que é um dos melhores depoimentos que a gente pode receber. Se a pessoa te encontrar, aquilo que você falou, porque às vezes você tem uma experiência bacana, você fez lá, colocou metodologias de participação, mas é aquela experiência, mas o que ficou? O que ficou, aquilo que vai assim, caramba, fiz bem o meu papel. Não é o melhor feedback, o depoimento, Incrível, assim, né? que às vezes você nem lembra mais, mas a pessoa, ela foi... E isso é coração e emoção. Né? Então, existe o conceito, mas se eu ficar só no conceito, só nos argumentos racionais, eu dou credibilidade. Porém, o acesso que marca é quando eu vou conduzindo através de uma história, de uma experiência que eu faço. Participei de um evento, um grande palestrante, um assunto bem bacana, que eu ri muito, assim, dos exemplos que ele dava, tal. Eu lembro, quando ele usou o humor dos exemplos, eu lembro da última frase. Aquela frase mudou tudo para mim. Uma frase final. Aceite e entenda. Aquilo assim, ó. Porque o cérebro não é uma questão que a palestra não foi eficaz. É uma questão do cérebro. Ele limpa, é muita informação. Então não tem como ele gravar tudo, ele vai gravar aquilo que fez mais sentido. E ele te preparou também para que aquela frase fosse marcante. Fizesse sentido com tudo. Isso. Como eu falei, a mensagem central, na verdade, ele assim, temos esse problema funciona assim, tem conflito aqui, tá, mas olha, no final, aceite e vamos ter que se entender. Então, veja, então a gente quer tanto, então o menos é mais. Porque às vezes você fala, eu tenho que falar, tanto componente que dá uma confusão mental e a pessoa não marca nada. Então é melhor enxugar, é melhor você tirar e desapegar, porque tudo é importante para nós, mas você tem que pegar o que é mais importante para o público. Isso. Então tem momentos que você vai ter mais tempo, e hoje tem essa questão, as minhas palestras já não, dificilmente, agora não é mais 1h30, é 30, 45, 1 hora, porque as coisas mudam. O TED Talks, que você foi cerimonialista, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que eu entrei chorando em cima de um pódio, digo, misericórdia, o que eu estou fazendo? É 18 minutos e ponto. Então, veja, eu tenho que aproveitar muito se eu querer colocar tudo junto, que não vai dar tempo. Não é? Eu percebo essa dificuldade que nós temos na preparação. Seja o líder da reunião, ele coloca tantos itens, a reunião entra num tédio muito grande, mas justamente porque a pauta está longa, é uma reunião demorada, né? Não tem ali a participação, ele fica de monólogo, o pessoal não participa, mas você tem que se ajudar, tem que ser esforçadinho aí. Então as pessoas balançam a cabeça e você sai de lá dizendo, nossa, eles entenderam tudo, né? Daí não entendeu, as pessoas têm vergonha de perguntar. Então, a metodologia, ela não funciona só para aquele treinamento. Estou falando lá na ponta, aquela pessoa que está lá na segurança do trabalho, tem que fazer, DDS, não é? DDS 15 minutos. Como que eu motivo a galera a prestar atenção para a gente ter prevenção? Isso. Mas aí eu faço do mesmo jeitinho sempre.
Eu trabalho muito com esse público que dá o treinamento. Eu digo, tá, e o que pode fazer diferente? Se não está funcionando, você está reclamando que o pessoal não faz, você continua acostumado a fazer comigo. E o que você vai fazer diferente, então? Essa é a provocação. Então, eu estou reclamando que não há engajamento. Tá, mas o que eu estou fazendo diferente, testando outras coisas? Mas as pessoas querem ficar no comodismo. Sim. Né? Não quer se provocar, estudar, arriscar. E aí você vai ter o mesmo resultado e você vai se acostumar com aquilo. E às vezes até porque acha que é assim, não tem outro jeito. Às vezes as pessoas acham que eu aprendi desse jeito, é o único jeito. Então hoje eu até entendo que o RH tem essa responsabilidade de capacitar as pessoas, porque ela não entrou lá sabendo, né? Ela tem uma expertise. Isso, é técnico. Mas dar treinamentos é outra história, conduzir reunião, conduzir o DDS, seja o que for. Então o RH precisa ter esse entendimento de capacitar as pessoas nessas metodologias, porque já é um ambiente difícil para a pessoa. Já é uma situação ali depressa, ela tem várias outras demandas para fazer. Nós vamos para lá, a gente vai fazer só aquilo, né? E o dia a dia? E eles não, eles estão ali na mesma hora que estão dando o DDS, estão fazendo a reunião, já tem outra demanda ali, já tem um e-mail para responder. Esse é o dia. Então a gente precisa capacitar essas pessoas e ensiná-las a fazer. Porque o mais fácil é escrever, ir lá ler e passar num slide e aos outros que se virem de entender. Não há retenção, né? A questão é reter o conteúdo. Então, veja, até para filho a gente tem que repetir várias vezes. Não é? Até para um filho, você fala, porque há uma repetição, eu tenho que saber conduzir a ponto de o que eu vou impactar e que mensagem que é a mais importante. Eu fiz, falando de segurança do trabalho, fiz uma mentoria, eles faziam na integração 3 horas. E aí, assim, uma linha completamente técnica das normas, e tem que ser. Mas eu falei, galera, tá chato. Eu dormiria no meio disso aqui. Como assim, amigo? Tá chato. Falei, é 3 horas, eles ficam uma semana na integração. Você coloca agora volta pro público, senta lá e fica uma semana o dia inteiro. Sim. Então veja, você está preocupado com a tua parte, mas tem todo um contexto, é uma semana. Como é que quem está começando se sente? Né? Ele está assustado, ele não está, não é? Ele está uma semana ali. Como é que vocês vão se diferenciar? Então veja, a todo momento que você está exposto, você pode fazer provocações, né, de métodos diferentes, né, de surpreender. A surpresa é uma emoção, ela marca, não é? Porque, peraí, eu estou ali acostumado, eu sento, eu começo a falar, tá, eu fico ali, ok. Mas se eu quebro o padrão? E se eu faço diferente? Não vamos fazer a reunião, vamos fazer em pé. Sei lá, umas coisas mais maluconas, assim. Dá uma volta lá fora. Dá uma volta, vamos lá, vamos botar um café aqui no meio, vamos tomar... Coisas, às vezes, é simples, Roberta, mas precisa sair da caixinha, né? Sim. A metodologia libertadora, ela traz um método da experiência. Então, tem vários nomes para isso, tem um quebra-cabeça, tem um 2 e 4, tem as respostas, e as pessoas vão se sentindo ali protagonistas. Então, criar uma experiência para as pessoas dá trabalho mesmo, né? Que você vai pensando como que você vai conduzindo, porque quando não somos contratadas também, a gente precisa dar resultado também. Tá, eu te contratei, mas assim, como que isso vai voltar para a empresa? Então a gente também tem essa responsabilidade. Né? Peraí, o que mudou? O que trouxe? O que está diferente aqui? Eles também vão mensurar isso. Então, criar uma experiência de aprendizagem, ela existe dentro de muitos métodos, né? Mas do qual eu vou ter esse olhar, né, de diferenciação, de provocação, de as pessoas se sentirem parte daquele treinamento. Né? Então, o nome ativo é isso. Né? A palavra já fala, não é só na dinâmica que eu ativo. Agora eu vou fazer um quebra-gelo. É uma partezinha ali, né? Mas existe o método de trazer um conteúdo de teoria, tá? E como é que vamos discutir isso aqui? Como que a gente vai resolver esse problema real? Isso. É aí que tá. Então eu posso dizer, pessoal, vamos aqui no problema, tá? Então qual é o teu problema real aqui que nós podemos achar novas possibilidades? Isso é aplicação no dia seguinte. Sim. Não é? É aí que a gente mexe na estrutura. E por que a metodologia ativa, a libertadora, enfim, a andragogia, ela dá muito certo. Né? Porque a gente se conecta, pelo menos eu tenho isso. Aí vem um palestrante, treinador, mas ele fala de um mundo que não é o meu. Aí você fala assim, isso aqui não funciona aqui, ó. Então, se a gente não mergulha no mundo daquela empresa, daquela cultura, desconecta. Isso. Tá? Vou dar um exemplo aqui.
tinha uma palestra de neurovendas. Pô, legal, cérebro, vendas e tal. Eu assisti. Muito bacana. Só tem uma coisa que me desconectou. Ele começou a dar exemplos, e que tem uma coisa que o palestrante gosta, é exemplo de coisas gigantes, né? Harvard. Mas será que aquela palestra ali... Então, veja o marketing do McDonald's. Pô, olha o tamanho do McDonald's. Da Volvo, da Amazon. Lindo, mas eu sou... Vale do Silício. Vale do Silício. Mas a minha empresa, Uhum. ela tem... E aí? Fugiu. Aí fala, pô, é legal, mas eles têm uma equipe... É igual aqueles caras que vêm na internet, né? Patui, 10 milhões, 10 dias, 10 mil, 2 dias. Eu falei, tá. Vai fazer pra ver. Vai. Você tem uma equipe, né? Pois é, mas aqui é a minha realidade. Então tem os caras assim que dão uma dica gigante, mas não tá conectado com a tua realidade, né? Ele tem uma equipe de marketing lá que o cara investe em marketing pesado. Mas aquele médio ou empresa menor, é ele que faz mesmo. Então, às vezes, o palestrante quer impactar por grandes marcas, mas será que ali tem, então, caramba, tem grandes empresários de multinacionais? Pode fazer sentido. Mas a galera geral aqui e tal, já vai dizer assim, mas é a Volvo, né? Muito bonito na teoria. Olha a propaganda que eles usaram. Tá, mas eu não tenho nem a pessoa do vídeo para gravar. Sim. Desconecta. Então, eu só estou dando um exemplo assim. Perfeito. Né? Faz sentido? Claro. Então, a metodologia é justamente para falar assim, eu entendo o mundo de vocês. Eu também estou aqui, né? Então, a pessoa fala, caramba, ela nos entende. Sim. Então, quando tudo que você fala, que é bonito, que é um conceito, mas tem que ter a ver com o mundo daqueles participantes também. Perfeito. Afasta, desconecta. É isso aí. E olha, Helena, se deixasse, nós ficávamos aqui umas 3 horas conversando, mas eu tô aqui pensando, né? Pra gente ir já para a reta final das conversas, todo mundo que quer arriscar nisso, em algum momento vai sentir medo. Perfeito. Porque o mais normal é a gente chegar lá, fazer o que tinha planejado e você colocar o bastão na mão das pessoas é correr o risco das coisas saírem do teu controle. Isso. Né? Isso é o primeiro aprendizado. A primeira postura que a pessoa precisa ter para usar uma metodologia mais colaborativa, mais ativa, é ter certeza de que pode seguir por um caminho que você não tinha planejado. Ok, tá tudo certo. Já vá com essa premissa. Já vai com essa premissa. De que pode ser que não seja tudo que você imaginou. Que você criou expectativa. Né? Então vamos dar uma dica para essa galera assim, né? Eu quero então fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer uma atividade, eu quero fazer um dupla, eu quero fazer um questionário, eu quero usar uma ferramenta, eu quero fazer uma dinâmica, um jogo, alguma coisa. Como é que eu começo esse primeiro movimento? Acho que a gente pode seguir agora para a reta final nessas dicas. Perfeito. Eu acho que tudo que é radical, agora eu era assim, agora virou 880 e agora que eu faço atividade. Na minha vida aconteceu como um processo que eu fui pelo pouquinho, pelos passinhos, testando, eu fui criando coragem, depois que deu certo, isso que não deu certo. É sempre assim. É igual médico, né? Testa remédio na gente, né? Então, acho que essa revolução muito rápida eu acho muito perigoso, porque você mesmo tem que estar na confiança, né, de condução do bastão da fala, que eu jogo, que eu faço. E então, exige tempo isso. Né? Existe uma autoconfiança, porque pode vir tudo do público. Né? Satisfações, falar concordo com você e discordar de você. Sim. Não é como diz a Maria Bethânia no surto dela com cara de Souza, querem me desafiar, né? Então eu falo, veste a sandália das humildades, mas assim, comece a aprender. Então uma das coisas que eu faço muito, que às vezes eu vou em evento que não tem nada a ver com a gente, mas justamente assim, o que eu posso aprender com aquele palestrante, com aquela organização. Então em chegar nos outros é estudar, tem livros hoje, mas eu acredito assim, tá, isso aqui eu já fiz diferente. Funcionou, posso melhorar aqui. Agora eu vou para um próximo passo, né? Esse degrauzinho, eu acho que vai nos deixar mais confiante também, do que agora eu vou revolucionar de uma vez só. Porque aí exige maturidade e experiência. Sim. Não é? Quando a gente propõe esse jogo de não estar no controle. Não é? Então, assim, não é, eu acho que não, se for muito rápido, justamente por você não ter, porque se fez uma dinâmica pessoal, posso participar, aqui vai ser participativa, na primeira ideia que a pessoa escuta, eu falo, não é bem assim, você está errado, quebrou o clima. Então, esse passinho de conhecimento, de estudar, hoje tem pós, hoje tem grupos que você pode fazer parte, seguir, né, quem já trabalha com isso e tudo mais, eu acho que ajuda. Mas eu daria, assim, os passinhos dos degraus aí, para ser bem sucedido e você avançar. Perfeito. Eu acho que um outro ponto também é você fazer coisas que você se sente
não confortável, porque às vezes a gente não tá, mas assim, que combina com você. Isso. Por exemplo, Identidade. uma das ferramentas que eu uso são danças circulares. Que é Eu lindo. já dei curso, né? Já ensinei a fazer, mas eu sei que tem gente que participou lá que nunca vai aplicar, porque não conectou, não combina. Né? Eu vou fazer um jogo, uma atividade extremamente complexa. Ah, achei muito lindo, mas, pô, eu não comprei a ideia. Então, se você não comprou a ideia, se você não se apaixonou por ela, se você não já se imaginou fazendo, deixa Usa outra. deixa para depois, porque até pode ter dado certo em alguma coisa que você viu, algum curso que você participou, uma palestra que você assistiu, mas se você não comprar, eu tenho a sensação assim de que Não. ninguém vai acreditar se você não Você acredita. tá na dúvida. É. Não é? Você precisa ter acreditado Precisa, naquilo, precisa. né? Até porque o fato de você orientar as pessoas vai ser diferente. Uhum. Não é? Porque a condução da atividade Isso. é que faz, né? Mas o que você falou, às vezes o efeito do grupo é muito grande. Uhum. Não é? Porque aquela dinâmica que fez aquilo que foi um sucesso, não necessariamente vai ser sucesso no outro. Essa é a É isso aí. percepção. É. E já aconteceu comigo, eu tenho certeza com você. Não, aquela lá todo mundo, porque depende muito, a gente é muito dependente das pessoas também. Tem turma mais apática, tem turma que você tem que dar uma segurada de tanta Uhum. energia. Por isso que não dá para contar com aquilo, porque a reação de um grupo foi uma coisa. Então, veja, o nosso jeito de ser flexível para adaptar, para aquele grupo não deu certo, não é que a dinâmica foi ruim, mas aquele grupo não comprou. Exato. E você usou o mesmo método, você usou o mesmo convite, e não é garantido que todo mundo vai adorar aquela atividade. E aí, o finaleira, né? Como é que termina o negócio, Lena? Conta. Conta, que eu sei que essa é uma contribuição linda que você dá. Né? Ah, vou terminar. Vou terminar e vou dizer o quê? Então era isso? Qualquer coisa. Né? O joinha vem junto, né? Então, pessoal, o problema não é só a palavra, é a comunicação de confiança que a gente não tem nessa hora. Porque os estudos da atenção, eles mostram o seguinte, o que o cérebro mais fixa? Na abertura, no desenvolvimento existe uma queda, não quer dizer que baixe, mas a possibilidade do final as pessoas gravarem é muito grande. Então eu digo assim, você tem uma pauta difícil, deixa ali para o meio, para o bloquinho 2. Porque aí eu estou cobrando meta de vocês. Então, pessoal, era isso, né? Se a gente não fizer, cabeças rolarão, né? Desse engole. Falei, no final você sobe com energia, quando diz assim, o recado é esse, pessoal. Vamos com medo mesmo, vamos para cima, ó, jogo. Então esse final ele precisa ser muito amarrado com toda a mensagem, mas o corpo precisa estar vendendo essa ideia do que encolher, ir para trás. Então, daí a pessoa não sabe, tá, vou aplaudir, ela terminou, não terminou. Então eu digo assim, cresça mais do que nunca no final, para ter uma sensação diferente, e talvez aquela frase, aquele final vai ser talvez um momento marcante. Então tem que caprichar no final mesmo, tem que ser poderoso. Então vamos terminar isso aqui de uma forma poderosa. Poderosa, né? Aquele do vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Lena, primeiro Hobcast com você. Primeiro de muitos! Ai, vai que ser lindo, delícia. lindo. Foi bom demais. Tava com saudade, a gente bateu um papo assim, né? E é muito precioso ver o quanto a gente contribui uma com a vida, uma na vida da outra, né? Eu aprendo muito com você. Eu tenho certeza que de alguma maneira também eu contribuí com a tua vida. Muito. É tão bom a gente saber que tem pessoas torcendo, vibrando, né? Pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade, pela nossa saúde. Tudo, porque às vezes a gente vim de uma época assim que todo mundo nesse meio se achava concorrente e com medo do outro. Né? Eu sempre tinha essa coisa, tá, vamos se ajudar aqui, vamos compartilhar, trago vocês atrás, a gente se ajuda. E hoje já é um pouco mais normal, mas há 20 anos atrás era uma coisa assim, o que você quer roubar de mim aqui? Né? Então eu acho que cada um sabe o seu lugar. O problema é você lidar com pessoas que atiram para todos os lados, né? Então eu acredito demais na parceria, né? E veja, a gente já trabalhou junto, várias empresas e tudo mais. E isso é uma coisa que está muito clara para nós. Eu trabalho também com Gida, às vezes eu vou mudando de parceiros, depois da demanda e tal. Mas a pessoa tem outro jeito, e gente insegura não se compara. Né? Poxa, ela, Roberta, lá atrás o pessoal, esse é o teu jeito, isso é único teu. Isso. Então, né, nem eu me diminuo, nem você diminui por causa da presença humana. Pelo contrário, a gente soma. Isso. Isso faz todo sentido. Então, tem gente que é insegura, que não quer dar palco para outro colega da área. Eu tenho um outro pensamento sobre isso. Eu acho que agrega demais você trazer outra pessoa, a experiência que ela vai trazer. Então, isso é muito maravilhoso, né? Que a gente saiba o nosso lugar, o nosso jeitão, que é daquilo que eu
Brilhe do seu jeitão. Então não busca robotizar, não busca, eu queria falar como ela. Não! Deus não te fez assim pra... A tua identidade é forte, a tua marca. E é isso que vai envolver as pessoas. Não é toda aquela coisa perfeita. O perfeito não se conecta mais. Quem é verdadeiro se conecta, né? Então é um recado importante aí. Isso aí. Então, Lena, obrigada pela conversa, pelo coração disposto. Até a próxima, galera! Valeu!